Muito bem. Boa noite a todos, que o Senhor nos abençoe. Então, nós hoje vamos ver sobre as 70 semanas de Daniel, capítulo 8, 14, um dos mais impressionantes períodos proféticos de toda a Escritura, que está dentro da profecia dos 2.300 anos, ou seja, 2.300 tardes e manhãs. Nós vimos todo o contexto aqui dessa profecia, nós vimos onde essa profecia vai nos levar, até o ungido, o príncipe. É isso que diz aqui, Daniel 8, versos 9, vai falar do chifre pequeno, como ele atenta contra o exército celestial. Então, a pergunta do verso 13, mais uma vez, nós temos de voltar para aqui, até quando vai durar essa assolação? Essa é a pergunta. E a resposta vem até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós vemos que passou aqui 13 anos até essa virada do capítulo 8 para o capítulo 9. 13 anos sem Daniel ter uma resposta. Já parou para pensar? Às vezes nós queremos respostas imediatas de Deus. Daniel, passaram-se 13 anos para que fosse então dado o sentido da visão para Daniel no capítulo 9. 13 anos. E o anjo volta, aparece lá para Daniel. Nós vimos ontem, né? Lembrei agora do irmão Francisco. E o anjo vai lá e fala sobre a questão das 70 semanas para Daniel. É onde nós vamos nos concentrar hoje, antes de voltar ainda para 2.300 tardes e manhãs, e ainda pegar outro assunto relacionado ao Apocalipse e o juízo. Mas o anjo diz, basicamente, aqui, Daniel 9:25, sabe e entende, desde a saída da ordem. Nós vimos isso ontem, que é desde a saída dessa ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Restaurar tem um sentido, edificar tem outro. Até ao Messias, ao Mashiach, aqui, o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Nós vimos esse sentido. Nós vimos ontem que o verso 27, ele não se refere a anticristo coisa nenhuma, não há lógica em ser anticristo. Nós vimos que aqui fala da última semana e nós paramos por aqui. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver algumas evidências relacionadas à data da saída da ordem, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Muito bem, vamos lá. 70 semanas. Essa profecia é a mais complexa, vamos dizer assim, encontrada nas Escrituras. E muitos consideram ela como uma profecia de uma compreensão difícil, vamos dizer assim, porque ela exige um conhecimento escatológico bastante aprofundado. Mas essa profecia aqui, Daniel 8,14, ela é a que comprova a veracidade histórica, escriturística, de Jesus de Nazaré como Messias, como Filho de Deus, através de cálculos. Um simples cálculo, ela vai apresentar isso. O que é interessante aqui sobre essa profecia, nós não falamos ontem, é que essa profecia, o estudo aqui de Daniel 8,14, muita gente ainda não sabe, né? Mas em algumas ramificações do judaísmo. O judaísmo proibiu, em algumas épocas atrás, que fosse estudado Daniel 8,14, em algumas ramificações do judaísmo. Agora, imagina por que proibiram de estudar Daniel 8,14. Imagina por quê. Então, muitos estudiosos, não, isso aqui é polêmico, isso aqui não dá, está selado, né? Eram alguns dos argumentos que eram utilizados. Isso aqui foi selado, nós não podemos saber isso agora. Mas o verdadeiro pano de fundo que estava por trás era esconder que Daniel 8,14 vai levar até o Messias, e o Messias é apenas um, é Cristo, é Jesus de Nazaré. Então, eles tentaram mascarar isso aqui, impedir até o estudo dessa profecia. Algumas comunidades judaicas na Holanda, por exemplo, e na Áustria, proibiram o estudo dessa profecia. Daniel 9 diz que o anjo Gabriel lhe aparece, em resposta à oração, nós vimos ontem, e vai proclamar a ele o calendário de eventos que estão relacionados ao povo de Israel. Esse calendário específico para Israel é Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas estão cortadas das 2.300 tardes e manhãs, que nós sabemos que são 2.300 dias, que por sinal são 2.300 anos, porque cada dia é profético, as primeiras 70 semanas, ou 490 anos, porque 70 semanas, profeticamente, em que cada dia é um ano, são 490 anos, então essas 70 semanas iniciais, elas seriam apenas para o povo judeu, e coisas importantes haveriam de acontecer, nós vimos ontem.
cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna pela morte do Cordeiro, selar a visão. Eu gosto disso aqui. Selar a visão. O que significa selar a visão? É dar o selo de autenticidade para essa palavra. Quando Cristo ele surge, quando Cristo ele aparece no exato tempo aqui do cumprimento da profecia, isso aqui é uma prova extraordinária de que ele é o Messias. Então, é uma coisa que acontece para que as pessoas não tenham mais desculpa aqui. Então, ninguém vai ter mais desculpa, porque quando diz selar a visão, é no sentido que de colocar um atestado, um carimbo na visão, dizendo assim, olha, essa visão é verdadeira, de verdade. Essa visão, ela é algo autêntico. A autenticidade é inquestionável, porque foi ungido o Santo dos Santos, do mesmo jeito que foi dito aqui pelo anjo Gabriel. Então, é isso que foi dito lá para Daniel. Restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o Messias, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 49 anos proféticos, que são 434 anos. 434 anos, as praças, circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bem. Esse período aqui, das 62 semanas, é o período que vai levar até as reconstruções de Jerusalém. E dali até o surgimento e morte do Messias, lá no Império Romano, sob o comando de Tito, quando ele destrói Jerusalém. Foi logo depois. Nós já vimos o verso 27 ontem, quando ele faz firme aliança com muitos por uma semana, que é a última semana. Nós vimos os argumentos falhos de tentar se colocar essa última semana para a época do anticristo. Nós vimos alguns argumentos ontem, né, que destrói isso aqui. Não existe essa possibilidade. Então, nós vamos agora para as datas. Nós vimos, né, 62 semanas, mais 7, nós já falamos, 69 semanas, que são 483 dias proféticos, que nos levam a 483 anos. 483 anos literais. E sobra, então, uma última semana, que é a 70ª semana, onde esses eventos acontecem. Agora, é interessante, né, descobrir algumas interpretações sobre esse texto. Por exemplo, a edição pastoral da Bíblia Católica, ela interpreta Daniel 8,14 e os eventos aqui do calendário de Daniel 8,14 e a própria profecia de Daniel 8,14, as 70 semanas, por exemplo, como algo alegórico. Ou seja, é apenas uma alegoria. Então, eles dizem lá que olha, não há interesse em predizer a vinda do Messias, nem o fim do mundo, e ele diz assim, ele está mostrando aqui na profecia, eles acreditam lá, que é a resistência dos judeus que estão sendo perseguidos por Antíoco IV. Mais uma vez, essa história de Antíoco IV, do Antíoco Epifânio, que não tem nada a ver. O pessoal se apega nisso aqui, nossa, não tem lógica, Antíoco Epifânio, mas sempre vão usar o tal do Antíoco Epifânio. Quando não se tem o que falar, quando não se tem argumento, vai se utilizar Antíoco Epifânio, infelizmente. Oprimiu, perseguiu o povo judeu, aquela coisa toda. Esquecem, como nós vimos ontem, que o anjo Gabriel disse que essa profecia é para o tempo do fim. E nós vimos que o tempo do fim, o Apocalipse fala, ele se inicia ali a partir da ferida mortal, lá na besta, lá em Apocalipse 3. Então, totalmente sem sentido, essas coisas que falam. Então, eles vão falar disso, Antíoco Epifânio, e que lá os judeus são auxiliados, o sumo sacerdote Onias foi assassinado, eles vão falar disso, viu? Você sempre ouviu falar nesse sumo sacerdote Onias, que foi assassinado lá, que ele é ungido. Olha só que coisa, olha que viagem. Então, na interpretação alegórica, quem é ungido, o ungido príncipe, não é o Messias, não é Cristo, é o sacerdote Onias. Olha só se tem lógica isso aqui. O sumo sacerdote Onias foi assassinado. Nada a ver. Aí veio o Antíoco, invade Jerusalém, coloca no templo uma estátua de Júpiter, que é a abominação desoladora, e faz um acordo por uma semana. Pronto. É isso aqui, o cumprimento de Daniel 9, 24 a 27, às 70 semanas. Olha se tem lógica isso aqui. Nós sabemos que não tem lógica. É isso? Nós temos feito aqui com os irmãos um estudo consistente na escritura, na palavra, mas existem muitas pessoas que acreditam assim.
Infelizmente, muitas pessoas vão acreditar nessa história de Antíoco, sacerdote Onís assassinado. Ok. Existe outra interpretação das 70 semanas, que é a interpretação do George Cincello. Quem é George Cincello? George Cincello, ele foi historiador bizantino. E ele interpretou as 70 semanas como o período entre a ordem que foi dada, que sempre vai iniciar com a ordem, não é isso? A ordem de alguém. Nós vamos tentar ver hoje qual é a ordem correta, pelo menos isso, a certeza da data correta. Então, a gente está dividindo esse estudo para ficar bem simples. Então, ele interpreta, o George Cincello, que essa ordem lá é a ordem dada por Artaxerxes I, na época do Império Persa, no ano 115. É isso que ele diz. E aí ele diz, fala até da Olimpíada lá. Diz que esse tempo aqui foi o 20º ano de Artaxerxes, foi a Olimpíada 83ª. Então ele vai pegar aqui uns dados, né? E vai falar de 475 anos solares, 490 anos hebraicos, e faz aqui uma divisão de uma série de coisas, coloca até a Olimpíada no meio. E ele diz assim, é a interpretação dele, do George Cincello, não vou perder tempo com isso aqui. Depois existe agora, o que nos interessa também, a interpretação protestante. A interpretação protestante geral. A interpretação protestante geral diz assim, que o período de início das 70 semanas, lá em Daniel, é lá no decreto em 538. Olha a data aqui, viu? A data da interpretação protestante. Diz que o início para contar a saída da ordem é 538 AC, antes de Cristo. Lembrando que a contagem dos anos era decrescente. Aí ele fala aqui da restauração de Jerusalém, da volta dos exilados, nascimento e morte do Messias. Aí depois já entra quem? Anticristo. Sempre vai ter o tal do anticristo aqui, né? Por causa daquela semana lá, 70ª semana, semana 70, a última semana. E também. Então ele vai falar disso aqui, né? Dessa data, 538, protestante. E eles vão falar lá, né? 7º ano de Artaxerxes, fala do retorno de Esdras. Então ele vai falar, né? Que essa data aqui, primeiro ano do reinado de Artaxerxes, em 464. Eu sei que eles vão falar uma série de coisas aqui. Vão falar e tal. E aí, o que acontece? Eles vão levar, como nós já vimos, né, a questão da última semana para os últimos dias. Os últimos dias é um período de tribulação de 7 anos, onde o anticristo quebra lá a aliança no meio, né, aquela coisa toda, a gente já sabe disso. Também existe uma interpretação chamada interpretação preterista. Preterista vai colocar no passado. E diz assim, que o ponto de início, o ponto de partida do cálculo, é aquela revelação que foi feita a Jeremias. Jeremias, que diz que o fim do período é a restauração de Jerusalém e a volta dos exilados. Aí vai também, mais uma vez, pegar o ano 538, que é o decreto de Ciro II, Ciro II, 538. Mais uma vez aqui, vai pegar o ano 538 e vai colocar só realmente ali na data da volta dos exilados e pronto. Existe uma interpretação também, que é uma interpretação bastante diferente, um pouco diferente dessas demais, que é a interpretação adventista. A interpretação adventista, eles falam sobre a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, só que eles erraram no evento. Os adventistas, igreja adventista, que não era nem igreja adventista na época, era um movimento milerita. Eles interpretaram os dados corretos, mas erraram no evento. Esse aqui é o ponto que houve, o problema que houve com a interpretação milerita, não é adventista, é milerita, vamos dizer assim. Fui lá com o Guilherme Miller. Então eles dizem o seguinte, né? Você tem o decreto de Artaxerxes II, no ano 457, e ele restaura lá a situação de Jerusalém como um governo subordinado. E isso você vai ver em Esdras 8, 25. E determina a reconstrução 13 anos mais tarde através de Neemias. Neemias 2, 17. Então, para a gente entender esses eventos, nós precisamos ler esses dois livros, Esdras e Neemias. É um governador e o outro um profeta, que profetizaram na época da reedificação dos muros.
tempos angustiosos, os inimigos ao redor. Você vai ver isso em Neemias 4, 16 a 23. Você tem os samaritanos aqui. É por isso que eles não se davam com os samaritanos. Um dos motivos que eles não se davam, os judeus não se davam com os samaritanos, porque eles perturbaram muito na época da reconstrução dos muros. Então, nessa interpretação aqui, as 69 semanas, as 70 semanas, aliás, elas vão começar em 457. E a semana 69, 69ª, vai terminar no ano 27. O que acontece no ano 27? No ano 27, acontece a unção do Messias. Qual foi a unção do Messias? O seu batismo por João Batista no Rio Jordão, que foi o 15º ano de Tibério César. Se você fizer uma pesquisa na história, o 15º ano de Tibério César corresponde ao nosso ano 27. Tudo bem? Então, o ministério de Cristo dura 3 anos e meio, e na sua morte, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Por que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio? Você já parou para pensar? Por que o ministério de Cristo durou exatos 3 anos e meio? 3 anos e meio com mais 3 anos e meio. São quantos anos? São 7. 7 perfaz a última semana da profecia, a semana 70. Então você vê que o ministério de Cristo dura 3 anos e meio, justamente para cumprir aquilo que está em Daniel, que diz assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha que coisa impressionante isso aqui. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então o ministério de Cristo precisaria durar exatamente 3 anos e meio para cumprir a palavra que tinha sido dita lá, na metade da semana. E exatamente na metade da semana, ele morrendo na cruz como Cordeiro de Deus, ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então aí agora sobram mais 3 anos e meio, não é isso? Nós vamos ver o que acontece ali no final dos 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, eles finalizam, sabe com o quê? Vamos ver com que eles finalizam, os 3 anos e meio agora. Vamos para Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Pronto. Aqui você tem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, até a capitulação do tema aqui é no número 7. Do mesmo jeito que lá a besta do Apocalipse está no capítulo 13. E do mesmo jeito que os 144 mil estão no capítulo 7. Olha, essas coisas são tremendas de Deus. Então você vê aqui, Atos 7, você vê que Estevão aparece aqui. E com quanto tempo Estevão surge? Olha, Estevão surge 3 anos e meio após o Cordeiro fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse evento aqui de Atos capítulo 7 acontece 3 anos e meio. É esse evento aqui que marcou o final das 70 semanas de Daniel para o povo judeu. Você vê que Estevão aqui, ele é levantado exatamente para isso. Ele é levantado exatamente para isso. Porque você vai ver em Atos 2 aqui, que vem a mensagem, o dia de Pentecostes se cumpre, eles recebem o Espírito, eles vão pregar. Depois você vai ver no verso 3 que Pedro e João, eles pregam ali no templo, eles são perseguidos, são presos, mas as pessoas estão ali do lado deles. Os fariseus, os sacerdotes não têm poder, vamos dizer assim, para fazer alguma coisa naquele momento. Não tem poder. Então ele prega a mensagem, as pessoas aceitam. No capítulo 4, eles são presos, eles são libertados, mas as autoridades não têm poder, as pessoas estão se convertendo, né? Atos 4, 23, eles começam a falar lá as maravilhas, e veja, as coisas estão andando aqui. Você chega no capítulo 5, vai ver a mesma coisa, Ananias e Safira. Então veja, houve um período de tempo, desde a ascensão de Cristo, desde a sua morte ali na cruz, na metade da semana, até os eventos que se desenrolam aqui no capítulo 7 aconteceram com o martírio de Estevão. Então você tem aqui o capítulo 6, você vai ter todos estes eventos aqui, ó. 6:1 fala que os discípulos se multiplicaram. E diz que eles estavam de casa em casa, estavam partindo o pão. Verso 7, Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, verso 7, Atos 6:7, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então a gente vê aqui que as coisas estavam realmente, né, depurando, as coisas estavam crescendo, estavam sendo abençoadas. Agora, o que é que acontece aqui? Chega
o final da última semana de Daniel. E é isso que nós temos aqui em Atos capítulo 7. A rejeição e morte de Estevão fechou o período das 70 semanas de Daniel exclusivas para o povo judeu. A partir de ali, agora, o restante de tempo, o evangelho seria proclamado com todo o poder, com toda a autoridade. Você vê que depois disso aqui é que eles são espalhados. Por exemplo, capítulo 8. Saulo consente na morte de Estevão, diz aqui, e diz a palavra que naquele mesmo dia, Atos 8, verso 1, naquele mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja estava só em Jerusalém, basicamente. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Ide por todo o mundo, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ninguém estava indo. Tá? Por quê? Porque era preciso que chegasse, que se finalizasse a última semana de Daniel. Então eles estavam ali em Jerusalém. Então quando eles rejeitam, já haviam rejeitado a Cristo, tá? Meio da semana. Agora ainda teve um tempo adicional. Morre Estevão. Estevão também simboliza ali o ponto, a marca da rejeição ali final de Israel enquanto nação. Então diz a palavra que eles foram dispersos pregando. Eles vão dispersos pregando e Paulo vai atrás deles. Eles vão pregando e Paulo vai procurando eles para prender, para matar. E diz que Filipe desce para Samaria. E ali a palavra se espalha, é a conversão de Paulo, depois Antioquia. Então, agora sim, se cumpre a palavra. Se cumpre a palavra, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, nós vemos uma coisa maravilhosa acontecendo aqui. Nós vemos algo que foi determinado na profecia em Daniel, séculos antes, se cumprindo de uma maneira extraordinária. Porque diz aqui, também nós vamos ver mais à frente, naquela semana, a última semana, nos 483 anos, naquele ano exato, o Messias teria de ser ungido. E realmente aconteceu. No ano 27, se fecha as 69 semanas. E no ano 27, Cristo é ungido pelo Espírito, pelo batismo e pelo Espírito. Seu Pai falando do céu, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Como Messias, ali no Rio Jordão, por João Batista. Essa é a assunção. E é isso que diz lá em Daniel. Ele seria ungido até o Messias, 67 semanas e 62 semanas. Então, chegou exatamente aí, um cumprimento profético tremendo. É por isso que comunidades judaicas não tinham interesse em estudar, em ler Daniel capítulo 9, 25, 27. Não tinham interesse, de forma alguma, porque ia mostrar, sem sombra de dúvida alguma, que o Messias é Cristo. Que o Messias já veio e que ele cumpriu o seu sacrifício lá, na metade da semana. Então é tremendo isso, é maravilhoso isso. É por isso que Lucas, quando ele começa o relato dele, vamos pegar isso aqui também, a gente não pode esquecer esse texto. Quando Lucas inicia, Lucas capítulo 3. Quando Lucas inicia aqui no capítulo 3, Lucas é bastante detalhista. Você vai ver que no capítulo 1, aqui em Lucas, e no capítulo 1, em Atos, Lucas faz questão de dar um relato dele. Olha, eu estou escrevendo isso aqui, eu procurei ver os detalhes para dar um relato preciso. O único que faz esse relato aqui, do verso 1 até o versículo 3, é Lucas. Você não vai ver esse relato aqui em Mateus, embora Mateus fale muito. Mateus está preocupado em mostrar que Jesus é o Messias, que encaixa com todas as profecias do Antigo Testamento. João está preocupado em mostrar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Verbo. É maravilhoso o Evangelho de João, ele é o Verbo, ele é o Filho de Deus. Marcos está preocupado em mostrar que ele é o Filho do Homem. E Lucas, ele está querendo mostrar isso aqui, né? É esse cumprimento profético dele, como Filho de Deus e Filho do Homem. E ele diz aqui, no 15º ano do reinado de Tibério César. É para você não ter dúvida. Sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, né, fora ali dos limites na Palestina, ali em Damasco, naquela região. E Traconides também, e Lisânias, era outro, né, Lisânias, tetrarca de Abilene. Sabe o que João está fazendo aqui? João está querendo dar uma dica para que a pessoa não tenha dúvida. Por exemplo, no 15º ano, olha, primeiro ano, aqui um exemplo, a gente tem o prefeito. No primeiro ano
no primeiro ano do mandato de Luciano Barbosa, sendo fulano, o prefeito aqui de Arapiraca, sendo fulano de tal governador, outro, o ministro, sendo outro. Ele queria pegar todas as referências possíveis para que as pessoas soubessem qual ano foi, a importância daquela data. Porque nessa data, o Messias, o príncipe, o ungido, foi ungido. Ele vai dizer, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, vê a palavra de Deus a João, ele percorreu toda a circunvizinhança, ele é a voz que clama no deserto, e aí Cristo é batizado. Então ele queria deixar isso aqui bem claro. Porque isso aqui é o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 9. É a unção do Messias, do príncipe. Então, adiantando mais aqui para frente. Então, essa data da saída da ordem, que é o que nós estamos falando aqui, a data da saída da ordem, para se contar as 70 semanas e para se contar também os 2.300 anos, é o ano 457. É o ano 457. Agora a pergunta é, nós temos certeza que é o ano 457? Sim, nós podemos ter certeza que é o ano 457. Pergunta, por quê? Nós vamos tentar ver agora. Vamos tentar ver por que esse é o ano da saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Porque essa data faz toda a diferença. Ela vai levar até o Messias. Tem duas razões importantíssimas. Duas razões. Para que a gente veja que é 457 e não é 538. A gente viu que tem outra data, que é essa data de 538, só que não é ela. É 457. O ponto de partida para esses 490 anos, que são as 70 semanas. Veja que diz aqui que a saída da ordem, veja, é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Primeiro ponto, não é para restaurar nem edificar o templo, é para restaurar e para edificar Jerusalém. A gente tem isso aqui na Bíblia? Tem. Isso ocorreu quando? Isso ocorreu no 7º ano de Artaxerxes I. Onde é que eu vejo isso? Vejo em Esdras. Esdras capítulo 7, vamos lá, versos 7 e 8. Acho que a gente nunca leu Esdras aqui esse tempo todo. Mas vamos ler agora. Esdras capítulo 7, você vai encontrar Esdras aí depois de Samuel. Eu vou ver aqui, ó, Esdras 7, 7 a 8, diz assim. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Olha aqui. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, do rei Artaxerxes. Você vai ver uma referência também daqueles que subiram, Esdras 2, Esdras 8, as famílias daqueles que vieram. Mas o importante para nós é que Esdras chega a Jerusalém nesse 7º ano do rei Artaxerxes. Isso é muito importante. É neste 7º ano que ele emite o seu primeiro decreto, versos 11 e versos 26. Vamos aqui para o verso 11. Diz assim, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Detalhe, nós estamos lendo Esdras aqui antes de Neemias, antes de Isaías, mas Esdras é depois. Esdras é bem depois de Daniel. E aqui nós temos a cópia, os relatos aqui do que foi dito por Artaxerxes, estão aqui a partir do verso 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Pronto, nós temos aqui o que nos interessa. E diz mais, leves, ouro, prata, verso 15. Então, nós temos aqui o relato bíblico. O relato bíblico nos mostra que foi nessa data aqui, no 7º ano de Artaxerxes. Esse 7º ano de Artaxerxes é o ano 457 AC, com o retorno de Esdras. Não foi 458, é em 457. Por que isso? O primeiro ano do reinado do Artaxerxes, ele começou em 464. 464. Então a gente tem 457, com esse início aí para as 70 semanas, que vão concluir, né, mais 483 anos lá na frente, que vai levar ao ano 27. Esse é o ponto aqui. Então nós temos 70 semanas, que são, né, esse período aí das
das 490 anos. Mas essas primeiras 69 semanas são 483 anos. E finalizam aonde? Até o Messias ungido ao príncipe. E vai chegar ao ano 27. Exatamente no ano 27 é o ano que Cristo ele é ungido no Jordão pelo Espírito e ele é batizado por João Batista. Ali se inaugura o ministério público de Cristo como o Messias. Agora, quais são as razões? Quais são as razões para que a gente veja essa data aqui? Vamos lá. Daniel 9:25 diz assim, que é uma ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Para isso, começar a contar as 70 semanas, não é? Então, veja, essa ordem aqui tem de ser a ordem de um rei. A ordem de um rei. E isso aqui, nós vamos ver que essa ordem é para restaurar e reconstruir. Não é isso? Então, não pode ser o ano 538, que os evangélicos, muitos evangélicos, como a gente falou agora há pouco, eles acreditam. Existe essa ordem? Existe. Esdras 1:1-4. Só que não é o texto aqui de Esdras, capítulo 1, verso 1 ao 4, que nós vamos tomar como base do início das 70 semanas. Os 490 anos, as 69 semanas, 483 anos para levar até o ano 27. Não, não é. Sabe por quê? Porque aqui ele está impelindo os judeus a construírem a casa de Deus. E o que é que nós vimos no texto da Escritura, logo no início? Não é para construir a casa, é para restaurar a cidade. Então, olha só, irmãos, que coisa interessantíssima. Repetindo de novo, não é o ano 538. Porque, primeiro, o ano 538 não vai dar certo, não vai chegar ao ano 27. Só isso já basta. Segundo ponto, a ordem não é para restaurar a casa de Deus. É isso? É a ordem que está em Esdras 1:1-4. Não é para restaurar a casa de Deus. A ordem que se refere o anjo, lá em Daniel 9:25-27, é para reconstruir a cidade. Então, quando você vai para esse decreto aqui do Ciro, você vê que ele não há uma palavra para reconstruir cidade. Não, é para o templo só. Então, essa é a diferença aqui. Essa é a diferença. Então, nós temos decretos, alguns decretos que vão se somando a isso aqui. Você tem um decreto de Dario I. Onde é que fala isso? Esdras 6. Esdras 6, 1-12. Ele confirma só o decreto do outro. E diz, olha, vão lá e reconstruam o templo. Também não serve. Olha como é interessante isso aqui. Também não serve, também não é esse decreto aqui. Aí você tem outro decreto, lá de Artaxerxes, no ano 7º, não é que nomezinho, Artaxerxes. Esdras 7, 7 e 8 foi o que a gente deu. Aí sim, esse aqui é no ano 457. Isso aqui não é com relação à reconstrução do templo, porque o templo aqui, ele já foi dedicado antes. Você vai ver isso em Esdras 6, 3-18. Foi no ano 515. Então, é bastante interessante a gente ver isso. Só a data de 457, de todas essas datas, de 538, pode ser o que for, só a data de 457 é que diz respeito, é que se refere à restauração e reconstrução de Jerusalém. Então, quando alguém vem com história, é o ano 538, é o ano 538, fora outras coisas que vão falar. É o ano 538, o ano da profecia lá das 70 semanas, porque lá foi dada a ordem para restaurar o templo. Epa, não é o templo. Nem é o templo e nem vai chegar no ano 27. É 457, porque a palavra lá é para restaurar e edificar Jerusalém. Também fala dos tempos angustiosos, 9:25. Os tempos angustiosos estão lá em Esdras 4. Esdras 4, 7-23, que mostra lá todo o processo em que os samaritanos e outros povos tentaram impedir que se fosse reconstruídas as muralhas de Jerusalém. Então, é um assunto bastante interessante quando nós começamos a ver essas datas aqui, os eventos que estão relacionados aqui. Então, é a partir disso aqui, né, o decreto de Ciro, veja que ele faz referência ao decreto de Ciro, faz referência a Dario e o Artaxerxes. Aí Esdras considera aqui o terceiro decreto como sendo o decreto realmente que estabelece ali para restaurar, né, a cidade e restituir a cidade para o povo judeu, para que eles começassem então a ter poder de administrar a cidade. Começa a partir dali.
Esdras, você vai ver Esdras 6,14 tendo esse ponto aqui. Então, o livro de Esdras, pessoal, em resumo, ele vai mencionar vários decretos persas, autorizando a reconstrução do templo, mas só tem um decreto só, que ordena a reconstrução da cidade. Essa é a diferença. Esse aqui é o que faz toda a diferença. Tem vários decretos lá em Esdras, reconstrua o templo. Aí o outro vem lá e mais à frente, reconstrua o templo. Reconstrói o templo, mas só tem um que diz reconstrua a cidade, que vai bater exatamente com a palavra do anjo. Reconstruir Jerusalém. Aí você vai ter um decreto lá de Ciro, em 537, está registrado onde? Esdras 1, 1 a 4. É o primeiro lá. É o de Ciro, em 537. Você tem depois outro decreto, que é o de Dario, em 520. 520. O que é que esse decreto faz? Ele só reafirma o decreto do Ciro, de 537. Você tem isso em Esdras 6, 6, 1 a 12. Aí depois você tem um terceiro decreto, que é o decreto de Artaxerxes, que a gente está falando aqui, que é em 457. Esse decreto é que ele diz, não, restaura a cidade, restauração total. E esse decreto, então, ele é renovado em 444, quando Neemias volta para Jerusalém. Então esse aqui é o resumo. O que é importante saber, para confirmação dessa data, a data realmente da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que vai dar início às 70 semanas, que vai nos levar às 2.300 tardes e manhãs, é a data de 457. A única que autoriza a restauração e a reconstrução de Jerusalém. As outras é para o templo, não tem referência alguma. Só esse decreto aqui em si, o primeiro para a cidade, é o de 457. Tudo bem? Então, esse decreto de 457, ele dava permissão para os exilados voltar, ele dava fundos também para eles fazerem a manutenção do templo, porque o templo já tinha sido trabalhado, manutenção do templo. Ele também isentava de impostos o pessoal que estivesse trabalhando no templo, e Esdras tinha de investigar a situação do povo, para que o povo tivesse ali na situação correta com relação à lei mosaica. Então é muito interessante isso aqui, porque esse ano 457 é o ano que vai cumprir a profecia. Por que a gente está enfatizando tanto isso? Porque vão existir, se você procurar, vai ser só para confundir a cabeça por aí, mas vai existir várias pessoas dizendo, não, é o ano 444, não é o ano 538, não é o ano tal. Mas criando, né, cortando, faltando um pedaço nas contas, não vai chegar até o ano 27, que é o 15º ano de Tibério César. É ali que o Messias, ele é ungido, como diz lá a palavra. A segunda razão para a escolha desse decreto aqui, o primeiro decreto da ordem de Artaxerxes lá em 457, é o simples cálculo dos 490 anos. Só essa data de 457, unicamente essa data, é que vai realmente chegar ali, levar os 490 anos ali no cômputo, anos solares, que era a contagem. Só isso aqui é que vai mostrar ali, né, essa divisão lá, 49 anos para a reconstrução de Jerusalém, depois vai levar o período do surgimento do Messias no ano 7. Então, só isso aqui é suficiente para mostrar que é a data correta, porque é a única que vai encaixar, a única que casa. Na metade da semana, na última semana, os 3 anos e meio depois que ele é ungido no ano 27, nós temos o ano 31. No ano 31, Cristo, o Messias, ele traz fim ao sistema sacrificial. É quando diz lá em Daniel, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, nós temos a morte de Estevão, em Atos 7, não é isso? Atos 7. Nós temos a dispersão dos discípulos, Atos 8, a pregação, Paulo aceitando Cristo como Messias, e aí, então, pronto, cumpriu aqui a semana, Daniel 9, 24 a 27. E esses eventos históricos mostram claramente que essa interpretação vai causar a completa afirmação da veracidade de Cristo como Messias sendo ungido como Messias, como Filho de Deus. Ano 457, começa 2.300 tardes e manhãs. Ano 457, se inicia também as 70 semanas de Daniel, ou 490 anos. Termina em que ano? No ano 34. É no ano 34 que Estevão é apedrejado. Então você vai ver aí que no ano 34 finalizou-se a última semana de Daniel com a morte de Estevão. E essa profecia maravilhosa cumpriu-se
ao pé da risca. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós vamos ver um pouco mais sobre essa profecia. Nós vamos ver algo relacionado agora com o restante de tempo. Nós falamos agora há pouco sobre a questão da interpretação adventista. Interpreta, ok, tudo bem aqui, mas erraram no objeto. Eles colocaram a purificação do santuário para ser na terra. Não é isso? O início desse processo, nós vamos ver algo mais sobre isso. Amanhã não. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais sobre esses restantes de tempo, né? 1810 anos, não é isso? Até onde ele vai nos levar, o que é que acontece e o que é que nós temos até os nossos dias hoje. Então, pessoal, que Deus nos abençoe fortemente, que Ele nos fortaleça. Não é porque nós temos uma interpretação que é bíblica e que com certo zelo ela é defendida por algum sistema religioso que tem falhas lá dentro, que nós também vamos dizer, não, essa doutrina é doutrina da igreja A, da igreja B, da igreja C. Não, de forma alguma. Se é uma doutrina bíblica, ela é bíblica. Agora, se é uma doutrina de homens, é uma doutrina de homens. Então, existem problemas em algumas interpretações, existem. Nós vimos agora a do George Cincello, nós vimos o problema lá que existe na interpretação dele, nós vimos o ano 538, o problema que existe lá na interpretação do ano 538, nós vimos o ano 444 como ponto de partida, também não dá certo você pegar do ano 444, não vai levar o Messias no ano 27, não vai. Mas com o ano 457 vai levar. Sim, vai chegar lá, vai cumprir tudo certinho. A última semana vai cumprir tudo certinho, a morte de Estevão no ano 34. Agora, o que acontece depois para frente, o ponto que vai levar para o início da purificação do santuário, aí é outra coisa. É outro ponto que nós vamos ver nos nossos próximos encontros, nos nossos próximos estudos. Então, que Deus nos abençoe poderosamente e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.